Bem-vindo, bem-vindas a mais um episódio do Estopim. Eu sou o Raul Silva, jornalista, escritor e professor, e hoje nós vamos falar sobre um dos filósofos mais mal compreendidos e deliberadamente distorcidos do século XX, Theodor Adorno. Mas antes de você pensar que este vai ser mais um episódio maçante sobre filosofia acadêmica, eu preciso te contar uma história que vai te fazer entender que esse assunto é absolutamente crucial para o que estamos vivendo agora, neste exato momento, no Brasil e no mundo. Imagina a seguinte cena. É o ano de 1933, em Frankfurt, Alemanha. Um jovem filósofo e musicólogo de 30 anos, filho de um comerciante de vinho judeu e de uma cantora lírica italiana, está diante de uma escolha que mudará a sua vida para sempre. As ruas estão tomadas por camisas pardas, a suástica nazista tremula nos prédios públicos e a universidade, onde ele leciona, acaba de ser invadida por tropas de assalto. Seu nome completo é Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, e ele tem apenas algumas horas para decidir: ficar e enfrentar o regime que está perseguindo intelectuais judeus ou abandonar tudo e fugir para o exílio. Ele escolhe viver, e essa escolha vai determinar não apenas a sua sobrevivência, mas o nascimento de uma das críticas mais devastadoras ao mundo moderno que já foi escrita. Agora avance comigo para 2018. Um candidato à presidência do Brasil, cercado por apoiadores fanáticos, aponta o dedo para as câmeras e declara guerra ao que ele chama de marxismo cultural. Universidades são acusadas de serem antros de doutrinação. Professores são filmados por alunos e expostos nas redes sociais. O Ministério da Educação, em 2019, ameaça cortar verbas de instituições que promovem balbúrdia. E no centro dessa teoria conspiratória, como um fantasma convocado do passado, está o nome de Theodor Adorno e da escola de Frankfurt. O filósofo que fugiu do nazismo é agora acusado de ser o arquiteto de um plano secreto para destruir a civilização ocidental. A ironia é tão brutal que chega a ser obscena. Você já se perguntou como isso aconteceu? Como um pensador que dedicou a sua vida inteira a estudar e desmascarar as técnicas de propaganda fascista se tornou o inimigo público número 1 da extrema-direita global. Como suas ideias sobre cultura, arte e sociedade foram transformadas em uma teoria da conspiração que mobiliza desde terroristas na Noruega até ministros de Estado no Brasil. E mais importante, o que Adorno realmente disse que incomoda tanto assim? Porque veja bem, estamos falando de um filósofo obscuro ou irrelevante. Estamos falando de alguém que ainda nos anos 40 previu com uma precisão assustadora o mundo em que vivemos hoje. Um mundo onde a cultura virou produto de prateleira, onde algoritmos decidem o que você vai assistir, ouvir e pensar. Onde a política se transformou em entretenimento e o entretenimento em política. Adorno olhou para os estúdios de Hollywood, para as rádios comerciais, para a nascente televisão americana e disse: isso não é cultura, isso é indústria, indústria cultural. Uma fábrica de consciências padronizadas, de desejos fabricados, de pessoas que acreditam ser livres enquanto são meticulosamente manipuladas. E sabe o que é mais perturbador? Ele escreveu isso antes da internet, antes das redes sociais, antes do TikTok, do YouTube, do Instagram, do algoritmo de recomendação da Netflix, que conhece os seus gostos melhor do que você mesmo. Adorno viu a Matrix antes dela existir, e é exatamente por isso que ele se tornou perigoso. Porque quem controla a indústria cultural hoje não quer que você saiba que está sendo manipulado e controlado. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes você já abriu o celular hoje sem perceber? Quantas vezes você rolou o feed das redes sociais no piloto automático?
consumindo conteúdo atrás de conteúdo, vídeo atrás de vídeo, até olhar o relógio e perceber que se passou 1 hora, 2 horas, e depois desse tempo todo, o que sobrou na sua cabeça? Qual ideia nova você teve? Que reflexão profunda você fez sobre sua vida, sobre o mundo, sobre quem você é e quem você quer ser? Ou foi só um monte de dopamina barata? Um algoritmo te alimentando com exatamente aquilo que ele sabe que vai te manter grudado na tela por mais alguns segundos, por mais alguns minutos, porque cada segundo seu ali dentro é dinheiro para alguém. Isso é a indústria cultural do século XXI. E Adorno estava falando disso em 1944. Ele chamou isso de razão instrumental. A razão que deixou de perguntar para quê e passou a se preocupar apenas com o como. Como vender mais, como engajar mais, como manter o usuário mais tempo na plataforma. Como transformar cada segundo da sua vida em dados, em perfil, em target de propaganda. Os fins não importam mais, só importa a eficiência. E quando você vive numa sociedade onde a eficiência é o valor supremo, onde tudo precisa ser produtivo, mensurável, otimizado, você não está mais vivendo, você está sendo administrado. Mas calma, porque a história fica ainda mais sombria. Adorno não se contentou em analisar como a cultura virou mercadoria. Ele foi além. Entre 1946 e 1950, enquanto estava exilado nos Estados Unidos, ele coordenou uma das pesquisas mais importantes e perturbadoras do século XX. O estudo sobre a personalidade autoritária. Ele queria entender uma coisa: como as pessoas comuns, gente como você e eu, cidadãos educados de uma nação civilizada como a Alemanha, foram capazes de apoiar o nazismo. Como milhões de pessoas abraçaram o fascismo, não por serem forçadas, mas porque genuinamente acreditavam naquilo. E sabe o que foi que ele descobriu? Que existe um tipo de personalidade, um tipo de estrutura psicológica que é naturalmente atraída pelo autoritarismo. Pessoas que têm necessidade de se submeter a uma autoridade forte, que projetam suas frustrações em bodes expiatórios, que pensam o mundo em termos absolutos, preto e branco, bem contra o mal, que são seduzidas por teorias conspiratórias simples que explicam problemas complexos, que culpam minorias intelectuais, artistas, professores, por todos os males da sociedade. Adorno criou até uma escala para medir isso, a escala F, F de fascismo. E pasmem, décadas depois, pesquisadores aplicaram essa mesma escala em bolsonaristas, trumpistas, apoiadores de Orbán na Hungria e descobriram padrões assustadoramente similares. Então me diz uma coisa, você acha que é coincidência que justamente esse filósofo que desmascarou os mecanismos psicológicos do fascismo, que mostrou como a cultura de massas domestica as pessoas, que expôs as técnicas de propaganda dos demagogos autoritários, tenha se tornado o inimigo preferido da extrema-direita? Você acha que é por acaso que Olavo de Carvalho, o guru intelectual do bolsonarismo, passou anos martelando que Adorno e a escola de Frankfurt eram os verdadeiros inimigos do Brasil? Que ministros do governo Bolsonaro citavam o marxismo cultural como se fosse uma ameaça real, um complô internacional de intelectuais judeus para destruir a família e a civilização cristã ocidental? Não, meu amigo, minha amiga, isso não é coincidência, isso é método. É a mesma técnica que Adorno denunciou em 1967, numa conferência profética chamada Aspectos do Novo Radicalismo de Direita, poucos anos antes de morrer. Ele disse textualmente, abre aspas, considero a sobrevivência do nacionalsocialismo dentro da democracia potencialmente mais perigosa que a sobrevivência de tendências fascistas contra a democracia. Fecha aspas.
Leia isso de novo. Ele estava dizendo que o fascismo não precisa de tropas de assalto e campos de concentração para voltar. Ele pode voltar dentro das instituições democráticas, usando as ferramentas da democracia contra ela mesma, usando eleições, usando a liberdade de expressão, usando as redes sociais, usando exatamente a indústria cultural que ele tinha analisado décadas antes. E é aqui que a coisa fica realmente perturbadora, porque a extrema-direita global não apenas atacou Adorno, ela usou as técnicas que Adorno descreveu para atacá-lo. Criou um inimigo fantasma, o marxismo cultural. Uma teoria da conspiração que não tem nenhuma base na realidade, mas que funciona perfeitamente como propaganda. Mobilizou afetos inconscientes, medos, ressentimentos, simplificou questões complexas em narrativas fáceis de digerir. Transformou um filósofo morto em 1969 num vilão onipresente, responsável por tudo que há de errado no mundo, da ideologia de gênero ao politicamente correto. E sabe o que é mais trágico? Milhões de pessoas acreditaram. Acreditaram até hoje. Pessoas que nunca leram uma linha de Adorno, que não saberiam distinguir a escola de Frankfurt de uma escola de samba. Repetem como mantra que ele é o culpado pela destruição dos valores ocidentais. É a indústria cultural em sua forma mais pura, um slogan vazio, repetido até virar verdade, consumindo sem reflexão, compartilhado sem questionamentos. Então hoje, neste episódio, nós vamos fazer o que Adorno sempre defendeu: pensar criticamente. Vamos entender quem foi esse homem de verdade, o que ele realmente disse, por que suas ideias incomodam tanto e por que elas são mais necessárias agora do que nunca. Vamos destrinchar a teoria da indústria cultural e ver como ela se aplica ao mundo dos algoritmos e das redes sociais. Vamos rastrear a origem dessa lenda urbana do marxismo cultural e expor como ela foi fabricada nos anos 90 nos Estados Unidos e importada para o Brasil. E vamos entender porque combater Adorno é, na verdade, combater a capacidade de pensar por si mesmo. Porque no fundo mesmo, é disso que se trata. Adorno acreditava numa coisa radical, revolucionária, perigosa. Ele acreditava que as pessoas poderiam pensar, que poderiam questionar, que poderiam resistir à manipulação, que a educação crítica e a arte autêntica eram formas de emancipação. E no mundo onde bilhões de dólares são investidos para que você não pense, para que você apenas consuma, clique, compartilhe e obedeça, essa ideia se torna subversiva. Ela se torna uma ameaça. Então fica comigo aqui, porque você precisa ouvir essa história. Você precisa entender como fomos parar onde estamos. E você precisa saber que existe uma saída, que pensar ainda é possível, que resistir ainda é possível, e que talvez, só talvez, um filósofo judeu-alemão que fugiu do nazismo nos anos 30 tenha deixado para nós as ferramentas de que precisamos para não repetir os erros do passado. Vamos começar pelo princípio. Vamos começar por Adorno, Frankfurt e o dia em que a cultura virou mercadoria. Vamos voltar no tempo. Frankfurt, 1923. A Alemanha está destruída. A Primeira Guerra Mundial terminou há apenas 5 anos e o país está de joelhos. A inflação é tão absurda que as pessoas precisam de carrinhos de mão cheios de dinheiro para comprar pão. A humilhação do Tratado de Versalhes corrói a alma nacional. Nas ruas, comunistas e fascistas brigam pelo futuro da nação. A República de Weimar, essa democracia frágil nascida das cinzas do Império, balança a cada esquina.
E é nesse cenário de caos, de crise, de medo e incerteza que nasce algo extraordinário. O Instituto de Pesquisa Social, o que mais tarde o mundo inteiro conheceria como a Escola de Frankfurt. Mas preste atenção numa coisa importante. Esse não era um grupo de revolucionários barbudos planejando derrotar o capitalismo numa cave escura. Eram intelectuais rigorosos, acadêmicos de primeira linha, muitos deles de famílias burguesas, financiados inclusive por um milionário filho de comerciantes de grãos. O objetivo era simples e ao mesmo tempo revolucionário: entender a sociedade moderna usando todas as ferramentas disponíveis: filosofia, sociologia, psicologia, economia, psicanálise. Eles queriam respostas para as perguntas que atormentavam a Europa. Por que o capitalismo não entrou em colapso como Marx previu? Por que a classe trabalhadora, em vez de fazer a revolução, estava abraçando o fascismo? O que havia de errado com a razão iluminista que prometeu liberdade, igualdade e fraternidade, mas entregou guerras industriais, campos de extermínio e alimentação? O que havia de errado com a razão iluminista que prometeu liberdade, igualdade e fraternidade, mas entregou guerras industriais, campos de extermínio e alienação de massa? Entre esses jovens brilhantes estava Theodor Adorno. Ele era diferente da maioria. Vinha de uma família culta, sofisticada. Sua mãe era cantora lírica e a tia também. A casa vivia cheia de música, de ópera, de arte. Aos 7 anos, ele já estava compondo. Estudou filosofia, mas também era músico, crítico musical. Adorno não era o típico filósofo alemão carrancudo, trancado numa biblioteca. Ele circulava entre concertos, teatros, cinemas. Ele vivia a cultura, e talvez seja por isso que ele foi capaz de entender o que estava acontecendo com ela de uma forma que ninguém mais conseguiu. Em 1931, Max Horkheimer assume a direção do Instituto. Ele é o cérebro organizador, o estrategista, e em torno dele se reúne uma constelação impressionante. Walter Benjamin, o crítico literário genial e melancólico; Herbert Marcuse, que anos depois se tornaria o filósofo da contracultura dos anos 60; Erich Fromm, o psicanalista que tentava fundir Marx com Freud; e Adorno, o músico-filósofo, o mais radical de todos na sua crítica à cultura moderna. Esse grupo estava criando algo novo, algo que o mundo ainda não tinha visto: uma teoria crítica da sociedade. Não apenas descrever o mundo, mas criticá-lo. Não apenas entender a realidade, mas revelar as suas contradições, suas violências ocultas, seus mecanismos de dominação. E então, em 1933, Hitler toma o poder e de repente tudo desmorona. O instituto é invadido, a biblioteca é saqueada, os professores judeus são expulsos da universidade, as ruas se enchem de suásticas e camisas pardas, a violência explode. E esses intelectuais, muitos deles judeus, percebem que têm dias, talvez horas, para decidir: ficar e morrer ou fugir e viver. Eles escolhem viver. Horkheimer organiza a fuga, primeiro para Genebra, depois para Paris, finalmente para Nova York. O Instituto renasce em exílio, instalado na Universidade de Colômbia. Mas algo mudou. Eles não estão mais apenas observando o fascismo de longe como um fenômeno sociológico interessante. Eles fugiram dele, eles perderam tudo por causa dele, e agora, em terra estrangeira, precisam entender como isso aconteceu. Adorno e Horkheimer acabam se mudando para a Califórnia, para Los Angeles. E imagina a cena: 2 filósofos alemães exilados, acostumados com a alta cultura europeia, com ópera, com os cafés de Viena, com os teatros de Berlim, agora vivendo em Hollywood, o epicentro da indústria do entretenimento, o coração da máquina cultural americana. E eles olham ao redor e veem algo que os apavora. Eles veem fábricas. Não fábricas de carros ou de armas, fábricas de filmes, fábricas de música, fábricas de cultura. Os estúdios de Hollywood produziam filmes como se produzissem sabonetes.
Havia fórmulas, roteiros padronizados, estrelas fabricadas pelo departamento de marketing. A indústria fonográfica transformava música em produto de prateleira. O rádio comercial interrompia a programação a cada 5 minutos para vender pasta de dente. Tudo era calculado, testado, otimizado para vender mais. E o povo consumia. Não escolhia, consumia o que era colocado na frente dele e achava que estava escolhendo livremente. É nesse contexto que entre 44 e 47, vivendo em Los Angeles, fugindo do fascismo, testemunhando o nascimento da sociedade de consumo americana, que Adorno e Horkheimer escrevem um dos livros mais importantes e mais perturbadores do século XX, Dialética do Esclarecimento. E é nesse livro que aparece pela primeira vez o conceito que vai mudar para sempre a forma como entendemos a cultura moderna. Indústria cultural. Deixa eu te explicar porque esse conceito, esse termo é tão genial e tão devastador. Antes de Adorno, todo mundo falava em cultura de massas, como se o povo naturalmente produzisse aquela cultura. Como se as músicas, os filmes, os programas de rádio fossem expressões espontâneas do gosto popular. Adorno disse, não, isso não é cultura das massas, isso é cultura para as massas. É indústria, é produzida de cima para baixo, em linhas de montagem, seguindo a lógica do lucro. As pessoas não escolhem o que consomem, elas consomem o que é fabricado para elas. E ele vai além. Ele diz que a indústria cultural faz algo muito mais sinistro do que apenas vender produtos ruins. Ela molda a forma como as pessoas pensam. Ela cria necessidades que você não tinha. Ela oferece diversão para te distrair do fato de que você está sendo explorado. Você trabalha 8, 10, 12 horas por dia num emprego que te destrói. Você chega em casa exausto, alienado, vazio. E o que a indústria cultural te oferece? Entretenimento fácil. Um filme que não exige reflexão, uma música que entra pelo ouvido e sai sem deixar rastro. Um programa de televisão que te faz rir sem pensar. E no dia seguinte você acorda e volta para o trabalho. O ciclo se repete. A engrenagem continua girando e você acha que está vivendo. Mas tem uma frase de Adorno que é absolutamente brutal e que resume tudo. Abre aspas. O consumidor não é rei como a indústria cultural gostaria de fazer crer. Ele não é o sujeito dessa indústria, mas o seu objeto. Fecha aspas. Você não é o cliente, você é o produto. A indústria cultural não existe para te satisfazer, existe para te moldar, para criar em você os desejos que ela pode satisfazer, para fazer você acreditar que precisa daquilo que ela vende. E agora, pensa comigo, estamos em 2025, Adorno morreu em 1969. Ele nunca viu a internet, nunca viu as redes sociais, nunca viu o Netflix, Spotify, YouTube, o TikTok. E mesmo assim, quando você lê o que ele escreveu sobre indústria cultural, é como se ele estivesse descrevendo exatamente o mundo em que vivemos agora. Como isso é possível? Porque ele entendeu a lógica. Ele entendeu o mecanismo. A tecnologia mudou, mas a lógica é a mesma. Transformar cultura em mercadoria, transformar pessoas em consumidores, transformar a vida em produto. Pensa na Netflix. Quantas vezes você já ficou meia hora rolando o catálogo sem saber o que assistir? E sabe por quê? Porque o algoritmo não está te oferecendo o que você quer, está te oferecendo o que vai te manter mais tempo na plataforma. Séries projetadas para binge watch, para você não conseguir parar de assistir. Enredos calculados, cliffhangers no final de cada episódio, temporadas inteiras lançadas de uma vez para você consumir num fim de semana e depois ficar ansioso esperando a próxima. Isso não é arte, isso é engenharia de dependência. É indústria cultural na veia. E a música?
Adorno escreveu textos inteiros sobre como a música popular era padronizada, como as canções seguiam fórmulas previsíveis, como os refrões eram feitos para grudar na sua cabeça sem dizer nada de significativo. Ele estava falando dos anos 40. Mas você acha que mudou? Abre o Spotify, olha as playlists, olha as músicas mais tocadas. Quantas têm a mesma batida, o mesmo andamento, a mesma estrutura? Quantas foram feitas por algoritmos que analisam milhões de canções para descobrir a fórmula perfeita do hit? A música virou dado, virou estatística, virou produto otimizado para engajamento. E aí Adorno introduz outro conceito que é central para entender tudo isso. Semi-informação, formação pela metade. Educação que não educa, cultura que não cultiva. Sabe aquela sensação de que você consome informação o tempo todo, mas não aprende nada? Você rola o feed, lê manchetes, assiste vídeos curtos, escuta podcasts na velocidade duplicada, mas no final do dia não consegue lembrar de nada. Isso é semi-informação. Você está sendo informado, mas não está sendo formado. Você está acumulando dados, mas não está desenvolvendo o pensamento crítico. Você está sendo entretido, mas não está sendo desafiado. E o mais assustador, a semi-informação cria pessoas que acreditam saber muito porque consomem muita informação, mas que, na verdade, não sabem pensar. Pessoas que confundem opinião com argumento, que confundem sentimento com razão, que são facilmente manipuladas porque nunca desenvolveram as ferramentas intelectuais para questionar o que lhes é dito. E aí você entende por que a indústria cultural não é apenas um problema estético, é um problema político. Porque uma população semi-informada é uma população controlável. Mas espera, ainda não chegamos no pior. Porque Adorno e Horkheimer, quando escreveram A Dialética do Esclarecimento, não apenas criticando Hollywood ou a música popular, eles estão fazendo uma pergunta muito mais profunda e muito mais assustadora. Como é que a razão, essa ferramenta maravilhosa que deveria nos libertar, se transformou em instrumento de dominação? Como é que o iluminismo, que prometeu nos tirar das travas da ignorância e da superstição, acabou criando novos sistemas de opressão ainda mais eficientes? Eles chamam isso de razão instrumental. É a razão que se preocupa apenas com os meios, nunca com os fins. É a racionalidade técnica, científica, que pergunta como fazer, mas nunca por que fazer. É a lógica que domina o mundo moderno. Eficiência acima de tudo, produtividade acima de tudo, lucro acima de tudo. A natureza deixa de ser algo a ser contemplado e vira recurso a ser explorado. Os animais deixam de ser seres vivos e viram matéria-prima. E as pessoas? As pessoas viram capital humano, recursos humanos, mão de obra, consumidores, números numa planilha. E olha a crueldade da coisa. A razão instrumental se veste de neutralidade. Ela diz que é apenas técnica, apenas objetiva, apenas eficiente. Mas por trás dessa máscara de neutralidade, ela está perpetuando e aprofundando as estruturas de poder existentes. Quando um banco usa inteligência artificial para decidir quem recebe crédito, e o algoritmo nega empréstimos para pessoas negras em taxas muito maiores, o banco diz: não é racismo, é o algoritmo, é objetivo, é matemática. Mas quem programou o algoritmo? Com que dados ele foi treinado? Que vieses estão embutidos nele? A razão instrumental esconde a violência por trás de uma aparência de neutralidade técnica. E aí você começa a entender a profundidade da crítica de Adorno. Ele não está apenas dizendo que a cultura virou mercadoria. Ele está dizendo que a forma como pensamos, a forma como raciocinamos a própria estrutura da nossa racionalidade moderna foi colonizada pela lógica do capitalismo.
A razão se transformou em ferramenta de dominação. E o mais perverso, ela nos convence de que essa dominação é liberdade. Você não é escravo, você é consumidor livre escolhendo no mercado. Você não é alienado, você está se divertindo, se entretendo, se conectando. Você não está sendo manipulado, você está sendo engajado. E foi isso que Adorno viu em Los Angeles nos anos 40. Ele viu o futuro, ele viu a sociedade totalmente administrada. A sociedade onde cada aspecto da vida humana é transformado em mercadoria, quantificado, otimizado, controlado. Onde até a rebelião vira produto, onde a própria resistência é capturada e vendida de volta para você. O punk vira moda, o hip hop vira trilha sonora de comercial de carro. A revolução vira tema de série na Netflix. Mas aqui está a coisa mais importante, a coisa que você precisa entender sobre Adorno. Ele não estava sendo pessimista por ser mal-humorado. Ele não odiava a cultura popular porque era elitista. Ele tinha pavor porque ele tinha visto onde isso levaria. Ele tinha visto como a indústria cultural alemã, o rádio, o cinema, foi usado pelos nazistas para transformar um povo civilizado em massa obediente. Ele tinha visto como a técnica, a ciência, a racionalidade foram colocadas a serviço do extermínio industrial. Auschwitz não foi o retorno à barbárie primitiva, foi a barbárie moderna, a barbárie racional, a barbárie eficiente. Câmaras de gás projetadas por engenheiros, genocídio organizado como linha de produção, a razão instrumental levada ao seu limite lógico. E Adorno olhava para a América, para essa sociedade do consumo, do entretenimento, da liberdade de escolher entre 30 marcas de sabonete e via a mesma lógica operando de forma mais suave, mais sedutora, mas igualmente totalitária. Totalitarismo não precisa de botas marchando nas ruas. Pode vir embalado em música pop, em filmes de super-herói, em redes sociais que te fazem sentir conectado enquanto você está mais sozinho do que nunca. E sabe o que ele diz sobre arte, sobre cultura autêntica? Ele dizia que a verdadeira arte é aquela que resiste, que não te dá respostas fáceis, que não te consola com finais felizes fabricados, que não te distrai, mas te confronta, que te força a pensar, a sentir coisas complexas, contraditórias, desconfortáveis. Arte que não pode ser consumida passivamente. Arte que exige de você um esforço, um engajamento real. Mas a indústria cultural não quer isso. Ela quer que você relaxe, que você desligue o cérebro, que consuma sem pensar, que aceite sem questionar. E quanto mais você consome passivamente, mais você se acostuma a viver passivamente. Mais você aceita o mundo como ele é, porque a única coisa que você quer no final do dia é sentar no sofá e assistir mais um episódio, dar mais um scroll, clicar em mais um vídeo. E aí chegamos na pergunta que Adorno faz e que deveria nos assombrar. Ainda é possível resistir? Ainda é possível pensar autonomamente numa sociedade onde até nossos pensamentos são produtos de uma indústria que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, capturando nossa atenção, moldando nossos desejos, colonizando o nosso imaginário? Porque essa é a questão. A indústria cultural não apenas vende produtos, ela vende a forma de vida, vende sonhos padronizados, vende identidades pré-fabricadas, vende felicidade em formato de mercadoria. E Adorno morreu acreditando que sim, que ainda era possível resistir, mas que essa resistência exigia educação. Educação crítica, formação genuína, não semi-informação. Exigia coragem de ser impopular, de ser difícil, de recusar as respostas fáceis. Por isso ele era tão odiado. Por isso ele é tão odiado até hoje. Porque ele se recusou a tornar sua crítica palatável. Ele se recusou a empacotar a resistência em formato consumível.
E agora você entende porque esse homem, esse filósofo que passou a vida estudando como o fascismo se alimenta da indústria cultural, como a razão se transforma em dominação, como as massas são manipuladas por técnicas sofisticadas de propaganda, teve que se tornar o inimigo. Porque se as pessoas entenderem Adorno, se as pessoas realmente lerem o que ele escreveu, elas vão começar a questionar tudo. Vão perceber que a liberdade que eles vendem é prisão, que a escolha que eles oferecem é ilusão, que a cultura que consomem é fábrica de conformismo. E é aí que a história fica verdadeiramente sinistra, porque a extrema-direita não apenas atacou Adorno, ela fez algo muito mais perverso. Ela usou exatamente as técnicas que Adorno descreveu para transformá-lo em vilão. Vamos começar com um detalhe que pouca gente percebe. Quando Adorno estudava o fascismo nos anos de 1940, vendo de perto como Hitler havia conquistado corações, mentes e, pior, afetos, sua obsessão era uma só: entender como regimes totalitários conseguem mobilizar a paixão das massas. Ele não buscava respostas fáceis. Em vez disso, escavou fundo nos mecanismos inconscientes da adesão ao totalitarismo. Mas há uma ironia cruel na história, pois esse mesmo pensador que desmascarou as engrenagens da manipulação fascista seria, décadas depois, reconstruído como inimigo supremo pelos próprios detentores das estratégias que ele denunciou. Imagine, Adorno, o racionalista crítico, se tornou um fantasma utilitário da nova paranoia global. Como isso foi possível? O caminho para essa inversão começou nas sombras do pós-guerra, mas a engrenagem acelerou em dois momentos-chave. A derrota do nazismo, o que obrigou a extrema-direita a refazer as suas narrativas no mundo democrático, e o momento em que os estudos da Escola de Frankfurt chegaram inadvertidamente ao público norte-americano lá pelos anos de 1950 a 1960. Na Alemanha derrotada, a obsessão persecutória pelo inimigo comunista cresceu junto com a reconstrução do país sob tutela dos Estados Unidos. O anticomunismo virou consenso, e tudo que fugisse à ordem conservadora passava a ser confundido ou atacado como subversão comunista. Nos Estados Unidos, em pleno macartismo, a emergência do conceito de guerra cultural se misturava à paranoia do Estado profundo. A ideia de que, desde dentro da cultura, intelectuais estrangeiros, subversivos, estariam infiltrando ideias perigosas. Quem eram esses subversivos na mira dos panfletários da direita? Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm. Quase todos judeus, todos exilados do nazismo, todos críticos ferozes do capitalismo selvagem e das distorções democráticas na sociedade de consumo. E a gente sabe como funciona ou como são formadas as teorias da conspiração. Nunca nascem do nada, mas de pequenas mentiras reiteradas até parecerem verdades. É assim que, nos anos de 1990, surge, nos Estados Unidos, uma teoria explosiva e absolutamente distorcida. A ideia de que a Escola de Frankfurt seria o núcleo de uma conspiração mundial conhecida como marxismo cultural. O roteiro é tão delirante quanto eficaz. Artigos como A Nova Era das Trevas, A Escola de Frankfurt e O Politicamente Correto circulavam entre setores conservadores e à margem do debate acadêmico, mas ganharam força quando o Free Congress Foundation decide tornar o marxismo cultural o novo grande mal do século. O velho bode expiatório só ganhou roupa nova. Agora,
O perigo não vinha em tanques e fuzis, mas sorrateiramente por dentro dos filmes, das músicas, das universidades, da imprensa e até dos quadrinhos. O mais assustador dessa mitologia é que ela não se constrói reciclando o mesmo conjunto de sintomas do antissemitismo europeu. Atribui-se um plano secreto a um pequeno grupo de intelectuais, todos de famílias judaicas, todos forjados pelo trauma da perseguição e todos acusados de tentar destruir os valores ocidentais, a família tradicional, a religião e a moralidade. Quem lê essas ideias destes conspiracionistas vê que mudaram somente alguns nomes, mas a lógica é a mesma dos panfletos nazistas que falavam em bolchevismo cultural. Volta a imagem do inimigo interno, invisível, que corrompe a sociedade por dentro. E aí, o salto para a cena brasileira se torna inevitável. Não foi só nos Estados Unidos que esse discurso se espalhou feito rastilho de pólvora. No Brasil, encontrou terreno fértil, especialmente em tempos de polarização e de crise de legitimidade política. E o nome central dessa importação tropicalizada é Olavo de Carvalho. Com a sua habilidade em reinventar o discurso conservador, Olavo pega o fantasma do marxismo cultural estadunidense, mistura conceitos de Gramsci com teorias de Frankfurt, exagera, distorce e transforma tudo em slogan de guerra. Ele martela essa ideia em vídeos, livros, entrevistas, até que ela vira mantra da nova direita, das igrejas, dos grupos de WhatsApp e dos políticos que buscam um inimigo conveniente de nome estrangeiro para ocupar o centro do palco das eleições. É nesse ponto que assistimos à demonização explícita da universidade pública e da pesquisa acadêmica. Professores são acusados de doutrinação, artistas viram monstros de perversão, livros são perseguidos, documentários banidos, estudantes são incentivados a filmar e denunciar suas aulas. O inimigo da vez não tem rosto nem partido, é uma nuvem invisível de ideias soltas, perigosas, subversivas. Toda crítica se transforma em elemento de suspeita. Qualquer produção cultural vira potencial ataque à família ou à pátria. Ao mesmo tempo, a máquina de desinformação opera usando exatamente as estratégias descritas por Adorno décadas antes. Fake news produzidas em série, memes virais simplificando temas complexos, vídeos de viralização planejada. Tudo isso serve para criar, disseminar e manter viva a ideia de que o marxismo cultural é tão real quanto qualquer ameaça externa. E claro, tudo isso promovido por um jogo de afetos, medo, indignação, repulsa, desejo de resgatar uma suposta pureza nacional perdida. Mas vamos além. O mais perverso desse processo é a inversão completa do papel da crítica. O que era para Adorno um exercício de emancipação individual, pensar contra o tempo, resistir à uniformização, buscar autonomia de pensamento, passa a ser retratado como lavagem cerebral, manipulação ideológica, plano de dominação. O professor que convida o aluno a questionar o senso comum, a pensar sobre os limites da sociedade de consumo, a refletir sobre a relação entre cultura e poder, passa a ser acusado de inimigo da família e do país. A crítica vira ameaça, a dúvida, evidência de crime. E esse ciclo se realimenta. Quanto mais a paranoia cresce, mais as instituições recuam, mais a autocensura se espalha, mais os verdadeiros instrumentos de emancipação coletiva, o ensino, a ciência, a arte, a literatura, são vigiados, fiscalizados, condicionados ao medo de serem acusados de subversão. A estrutura que Adorno teve de denunciar em pleno exílio, fugindo do fascismo alemão, se reconstrói agora sob o verniz da democracia liberal. Tem uma última ironia fundamental aqui. Ao transformar a crítica em inimiga, a paranoia ideológica da nova direita faz aquilo que Adorno previra em suas análises de personalidade autoritária. Ela não apenas inibe o pensamento,
mas constrói sua própria identidade política na rejeição da dúvida, na busca permanente de um inimigo imaginário, e com isso, paradoxalmente, reitera a crítica adorniana. A história se repete, mas cada vez com menos disfarce. No final das contas, aquilo que começa como denúncia de manipulação termina por exercer exatamente o papel que criticava, uma propaganda permanente contra todo tipo de reflexão autônoma. O marxismo cultural serve não para explicar o mundo, mas para paralisar o pensamento, transformar toda a complexidade em slogan e todo o debate em guerra. E é assim que Theodor Adorno, o homem que arriscou tudo para pensar contra o fascismo, acaba virando, aos olhos dos propagandistas, o vilão perfeito da nova década. E assim, sem sequer levantar da tumba, ameaça mais do que nunca aqueles que não suportam a ideia de uma sociedade em que pensar é, de fato, um perigo real. Agora vamos fazer um exercício. Pega o seu celular. Vai lá, pode pegar. Abre o aplicativo que você mais usa. Pode ser o Instagram, pode ser o TikTok, YouTube, tanto faz. Agora olha para a tela inicial. Vê aquele monte de conteúdo esperando por você. Vídeos, fotos, histórias, recomendações infinitas rolando na sua frente. Agora me responde uma coisa bem honesta. Quem decidiu que você ia ver isso? Foi você? Você acordou hoje e pensou, nossa, preciso ver esse vídeo específico de um cachorro dançando. Ou, preciso consumir esse conteúdo sobre tal assunto. Não, foi o algoritmo. E aqui está a parte assustadora. O algoritmo sabe o que você quer antes de você saber. Ele estudou cada clique seu, cada segundo que você pausou em alguma imagem, cada vídeo que você assistiu até o final, cada conteúdo que você pulou. E com esses dados ele constrói um perfil tão preciso de você que consegue prever com uma precisão absurda o que vai te fazer mais ficar tempo ali grudado na tela. Isso é a indústria cultural de Adorno turbinada por inteligência artificial. É a mesma lógica que ele identificou nos anos 40, mas agora operando em tempo real, 24 horas por dia, com uma precisão cirúrgica que os executivos de Hollywood dos anos 40 não poderiam nem sonhar. Quando Adorno falava que a indústria cultural transformava cultura em mercadoria padronizada, ele estava descrevendo um processo que dependia das pesquisas do mercado, de testes com grupos focais, da tentativa e erro. Hoje, a máquina faz isso sozinha. Ela testa milhões de variações ao mesmo tempo. Ela aprende com cada interação. Ela se adapta a cada usuário individualmente. Você acha que está navegando livremente pela internet, mas na verdade está sendo pastoreado por algoritmos que conhecem você melhor que os seus amigos, melhor que a sua família e talvez até melhor do que você mesmo. E aqui está a coisa. Não é conspiração, não é teoria maluca, é modelo de negócio. É explícito. As empresas de tecnologia chamam isso de economia da atenção. Seu tempo, sua atenção é a mercadoria. Quanto mais tempo você fica na plataforma, mais dados você gera, mais anúncios você vê, mais dinheiro eles fazem. Simples assim. E para te manter ali, eles usam todas as ferramentas que a neurociência e a psicologia comportamental conseguiram desenvolver. Notificações que disparam dopamina no seu cérebro. Rolagem infinita que nunca acaba, que sempre tem mais um vídeo, mais uma postagem, mais um conteúdo. A pausa automática que carrega o próximo episódio antes mesmo de você decidir se quer continuar assistindo. Tudo calculado, testado, otimizado para hackear sua atenção. Adorno chamava isso de razão instrumental, lembra? A racionalidade que só se preocupa com a eficiência dos meios, nunca questionando os fins.
E olha o que aconteceu. A tecnologia que deveria nos libertar, nos conectar, democratizar o acesso à informação, virou a ferramenta mais sofisticada de controle comportamental já criada. E o mais perverso é que isso acontece com o nosso consentimento. Nós aceitamos os termos de uso, nós clicamos em concordo, nós entregamos voluntariamente nossos dados, nossa privacidade, nossa atenção e, em troca, recebemos entretenimento infinito, conexões instantâneas, a ilusão de estarmos informados sobre tudo. Mas vamos mais fundo, porque a questão não é apenas quanto tempo você passa nas redes sociais. A questão é o que esse tempo está fazendo com a sua cabeça, com a forma como você pensa, com a sua capacidade de se concentrar, de refletir, de desenvolver pensamento crítico. Estudos recentes mostram que a capacidade média de atenção humana caiu drasticamente nas últimas décadas. A gente não consegue mais ler textos longos. A gente não consegue mais assistir filmes sem pegar o celular. A gente não consegue mais ter uma conversa sem checar as notificações. E isso não é fraqueza moral individual, é design, é intencional. As plataformas foram projetadas para criar dependência, para fragmentar a sua atenção, para te transformar num consumidor compulsivo de conteúdo rápido, superficial, que entra por um ouvido e sai pelo outro sem deixar rastro. E aí você lembra da semi-informação de Adorno? Daquela educação pela metade, daquela cultura que não cultiva, daquela informação que não forma? Pois é, exatamente isso que estamos vivendo em escala industrial. Você consome mais informação em um dia do que uma pessoa do século XIX consumia em um ano inteiro. Mas você está mais informado? Você entende melhor o mundo? Você desenvolveu ferramentas críticas para processar essa enxurrada de dados? Ou você está apenas acumulando fragmentos desconectos, manchetes sensacionalistas, opiniões inflamadas, teorias conspiratórias, memes políticos, tudo misturado num caldo caótico onde você não consegue mais distinguir o que é fato do que é ficção, o que é notícia do que é propaganda, o que é verdade do que é manipulação. E se você acha que eu estou exagerando, deixa eu te contar sobre as eleições de 2018 no Brasil. Pela primeira vez na história, uma campanha presidencial foi vencida principalmente através de mensagens de WhatsApp. Milhões de mensagens falsas, vídeos editados, áudios manipulados, teorias conspiratórias circulando em grupos fechados. Impossíveis de rastrear, impossíveis de desmentir na mesma velocidade que se espalhavam. E funcionou. Funcionou porque a estrutura psicológica das pessoas já estava preparada. Anos de consumo passivo de conteúdo nas redes sociais, anos de algoritmos filtrando a realidade para mostrar apenas aquilo que confirma suas crenças prévias. Anos de erosão da confiança nas instituições tradicionais, na imprensa, na ciência, na universidade. O terreno estava preparado. E quando chegou a hora, bastou plantar as sementes certas, nos grupos certos e deixar o algoritmo fazer o resto. E aqui está a parte verdadeiramente assustadora. Isso não foi improvisação, foi método, foi estratégia, foi a aplicação consciente de técnicas de propaganda que Adorno tinha estudado nos anos 50, quando analisou a ascensão do fascismo. A criação de um inimigo comum, fantasmagórico, a mobilização de medos inconscientes, o apelo a um passado mítico idealizado, a promessa de um líder forte que vai resolver todos os problemas, a deslegitimação de qualquer fonte de informação que contradiga a narrativa. E, principalmente, a polarização absoluta. Você está do lado do bem ou do lado do mal. Não existe meio termo, não existe nuance, não existe possibilidade de diálogo. E sabe qual foi o inimigo fantasma escolhido? O marxismo cultural.
A conspiração da Escola de Frankfurt, Adorno e seus colegas mortos há décadas ressuscitados como bodes expiatórios perfeitos. Professores universitários acusados de doutrinação, artistas acusados de perversão, cientistas acusados de fraude, jornalistas acusados de mentira, tudo que representa pensamento crítico, tudo que questiona o status quo, tudo que desafia o senso comum virou inimigo. E milhões de pessoas acreditaram, não porque são burras, não porque são ignorantes, mas porque o sistema inteiro de produção e circulação de informação foi otimizado para produzir exatamente esse resultado. Agora pensa na ironia. Adorno disse que a indústria cultural nos transforma em consumidores passivos, incapazes de pensamento autônomo. E a resposta da extrema-direita foi mobilizar a indústria cultural para criar uma massa de apoiadores que repetem os slogans sem questionar, que consomem propaganda sem filtro crítico, que atacam violentamente qualquer pessoa que ouse discordar. Eles usaram exatamente as técnicas que Adorno denunciou para transformar Adorno em vilão. É como usaram o martelo de Marx para quebrar a estátua de Marx. É tão perverso que chega a ser genial. Mas tem um detalhe crucial aqui que a gente não pode ignorar. Quando Adorno falava de indústria cultural, lá nos anos 40, ele estava falando de um sistema centralizado. Poucos estúdios de Hollywood, poucas gravadoras, poucas emissoras de rádio e televisão. Hoje, todo mundo é produtor de conteúdo. Você, eu, qualquer pessoa com um celular pode gravar um vídeo, escrever um texto, compartilhar uma opinião. E aí muita gente diz, mas então a crítica de Adorno não se aplica mais, porque agora temos democratização da produção cultural. Errado. Completamente errado. Porque democratizar a produção não democratiza a distribuição. Você pode postar o vídeo que quiser, mas quem decide se ele vai viralizar ou morrer no esquecimento é o algoritmo. E o algoritmo não é democrático. O algoritmo é uma caixa preta programada para maximizar engajamento, e engajamento significa, na prática, conteúdo que provoca emoções fortes: raiva, medo, indignação, surpresa, tensão. Por isso que fake news se espalham 6 vezes mais rápido que notícias verdadeiras. Por isso que vídeos de teoria conspiratória têm mais visualizações que documentários sérios. Por isso que rage bait funciona. Por isso que clickbait funciona. Por isso que manchetes sensacionalistas dominam a internet. Não é porque as pessoas são ruins, é porque o sistema foi otimizado para amplificar exatamente o tipo de conteúdo que mais prende a atenção. E o que mais prende a atenção não é a verdade, não é a complexidade, não é a nuance, é a simplificação, é a polarização, é a confirmação de viés, é dar para as pessoas exatamente aquilo que elas já acreditam, só que de forma mais intensa, mais extrema, mais carregada emocionalmente. E aí você começa a entender porque vivemos num momento de radicalização política global sem precedentes. Não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em todo lugar onde as redes sociais se tornaram a principal fonte de informação política. Os algoritmos não estão criando a polarização, mas estão amplificando exponencialmente tendências que já existiam. Cada pessoa fica presa numa bolha onde só vê conteúdo que reforça as suas crenças. O outro lado se torna não apenas errado, mas monstruoso, diabólico, inumano. E quando você desumaniza o adversário, quando você genuinamente acredita que ele não é apenas equivocado, mas mau, perigoso, uma ameaça existencial, aí qualquer violência se torna justificável. Qualquer mentira se torna legítima, qualquer ataque se torna defesa. Olha o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Professores sendo filmados em sala de aula, expostos nas redes como doutrinadores.
cientistas recebendo ameaças de morte por fazerem o seu trabalho durante a pandemia, jornalistas sendo chamados de comunistas por reportarem fatos inconvenientes, artistas tendo exposições canceladas, peças de teatro atacadas, livros retirados de circulação. E tudo isso acontecendo não por ordem de um ditador, mas por mobilização espontânea de milhares de pessoas que genuinamente acreditam estar defendendo a pátria, a família, os valores cristãos contra uma conspiração globalista de marxistas culturais que querem destruir a civilização ocidental. E se você conversar com essas pessoas, se você tentar entender de onde vem essa crença, você vai descobrir que a fonte é sempre a mesma. Um vídeo que alguém compartilhou no grupo da família, um áudio que circulou no WhatsApp, um texto que viralizou no Facebook, uma corrente que prometia revelar a verdade que a mídia esconde. E quando você pede as fontes, quando você pede as evidências, ou não tem, ou são sites obscuros, canais de YouTube conspiracionistas, páginas anônimas que misturam fatos reais com distorções absurdas. Mas, para quem está dentro da bolha, isso não importa, porque a narrativa faz sentido emocional. Ela explica por que o mundo parece tão confuso, tão caótico, tão ameaçador. Tem inimigos claros, soluções simples, heróis e vilões bem definidos. E aqui voltamos para Adorno de novo, porque é exatamente isso que ele descreveu no seu estudo sobre a personalidade autoritária. Pessoas que têm baixa tolerância à ambiguidade, que precisam de respostas definitivas, que se sentem ameaçadas pela complexidade, que projetam suas frustrações em bodes expiatórios convenientes. E essas pessoas sempre existiram. O que mudou é que agora elas têm uma infraestrutura tecnológica global que amplifica e valida as suas crenças, que as conecta umas com as outras, que transforma tendências individuais em movimentos de massa. Mas escute isso, Adorno não era pessimista absoluto. Ele acreditava que ainda era possível resistir, que ainda era possível desenvolver pensamento crítico, que ainda era possível criar arte autêntica, educação emancipatória, formas de vida que resistem à lógica da mercadoria. Mas ele também sabia que isso exigia esforço, exigia coragem, exigia recusar o caminho fácil, o consumo passivo, as respostas prontas. Exigia cultivar a capacidade de suportar a incerteza, de viver com perguntas sem respostas, de pensar contra a corrente. E aí está o grande desafio para nós hoje, porque a indústria cultural digital está operando em níveis de sofisticação que Adorno não poderia imaginar, mas os mecanismos básicos são os mesmos e as ferramentas de resistência também continuam as mesmas. Educação crítica, arte que não se vende, pensamento que não se dobra, comunidades que cultivam reflexão ao invés de reflexos, espaços onde ainda é possível ter conversas genuínas, fazer perguntas difíceis, confrontar suas próprias certezas. Porque, no fundo, a aposta de Adorno era esta, que, apesar de tudo, apesar da máquina, apesar da propaganda, apesar da manipulação, ainda existe em nós uma centelha de autonomia, uma capacidade irredutível de dizer não, de questionar, de pensar, e que essa capacidade não pode ser completamente apagada, só adormecida. E que despertar essa capacidade é a tarefa mais urgente do nosso tempo. Porque se não fizermos isso, se deixarmos os algoritmos decidirem o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos, aí sim teremos realizado completamente a distopia de Adorno, ou aquilo que ele mais temia, uma sociedade totalmente administrada, onde até a rebelião é produto de consumo, onde até a resistência é capturada e vendida de volta para nós. E talvez seja por isso que atacar Adorno se tornou tão importante para quem lucra com esse sistema.
Porque se as pessoas lerem Adorno, se entenderem o que ele realmente disse, elas vão começar a ver a Matrix, vão começar a perceber os fios que controlam a marionete, vão começar a questionar não apenas esta ou aquela mentira específica, mas o sistema inteiro de produção de verdades. E isso é realmente perigoso. Não para a civilização ocidental, mas para quem lucra com a alienação, com a manipulação, com a conversão de seres humanos em consumidores obedientes e eleitores previsíveis. Então, chegamos aqui. Percorremos a trajetória de um homem que fugiu do nazismo, que dedicou a vida a entender como sociedades democráticas podem se transformar em regimes autoritários, que desmascarou os mecanismos da indústria cultural antes mesmo dela se tornar o monstro digital que conhecemos hoje. E no final, o que descobrimos? Que Adorno não virou vilão por acidente, ele foi transformado em vilão porque a sua crítica continua perigosamente verdadeira. Porque ler Adorno hoje é como colocar óculos de raio-x numa sociedade que prefere não ser vista. É enxergar as engrenagens escondidas por trás da cortina do entretenimento infinito, da liberdade de escolha fabricada, da democracia reduzida a like e compartilhamento. Deixa eu te fazer uma pergunta final e eu quero que você pense nisso com honestidade. Você se sente livre? De verdade? Você acorda de manhã e decide conscientemente o que vai pensar, o que vai desejar, o que vai consumir? Ou apenas reage aos estímulos que são colocados na sua frente? Aos produtos que o algoritmo empurra para você, às opiniões que circulam na sua bolha, às indignações que te entregam prontas para o consumo. Porque essa é a questão central que Adorno coloca para nós. Não é sobre ser de esquerda ou de direita, não é sobre defender ou atacar o capitalismo, é sobre algo muito mais fundamental. Ainda somos capazes de pensar por nós mesmos? Ou nos tornamos aquilo que a indústria cultural sempre quis que fôssemos, consumidores obedientes que acreditam estar fazendo escolhas livres enquanto seguem o roteiro escrito por outros. E olha que ironia brutal, a extrema-direita que acusa Adorno de ser o arquiteto da destruição da civilização ocidental é exatamente o tipo de movimento de massa que ele estudou a vida inteira. Personalidades autoritárias mobilizadas por propaganda emocional, inimigos fantasmas criados para canalizar frustrações reais, soluções simples para problemas complexos, líderes messiânicos que prometem restaurar uma pureza perdida que nunca existiu. É como se tivessem lido o manual de Adorno sobre como o fascismo funciona e decidido usar como receita, não como alerta. E talvez seja esse o ponto mais importante de tudo que conversamos aqui hoje. Adorno não estava fazendo previsões abstratas sobre um futuro distante. Ele estava descrevendo padrões que se repetem. Ele tinha visto o fascismo ascender na Alemanha. Tinha visto como a propaganda nazista usava rádio e cinema para mobilizar milhões. Tinha visto como pessoas comuns, educadas, civilizadas, foram seduzidas por uma narrativa que transformava judeus, comunistas, intelectuais e artistas em inimigos da nação. E quando ele chegou aos Estados Unidos e viu a máquina de Hollywood, a indústria fonográfica, a publicidade comercial, ele percebeu: a mesma lógica está aqui. Só que ao invés de usar para criar um regime totalitário explícito, estão usando para criar algo mais sutil e talvez mais eficaz. Uma sociedade onde o controle não vem de cima pela força, mas de dentro pela manipulação dos próprios desejos. E décadas depois, quando a internet prometia democratizar a informação,
quando as redes sociais prometiam conectar a humanidade, quando a tecnologia prometia nos libertar, o que foi que aconteceu? Refinaram as técnicas, automatizaram a manipulação, transformaram cada usuário num perfil psicológico detalhado, pronto para ser explorado. E agora, vivemos num mundo onde a indústria cultural não precisa mais produzir cultura para as massas. As próprias massas produzem conteúdo infinitamente e o algoritmo seleciona o que vai ser amplificado, o que vai viralizar, o que vai moldar a conversa pública. E adivinha que tipo de conteúdo o algoritmo amplifica? Exatamente aquele que gera mais engajamento. E o que gera mais engajamento? Raiva, medo, polarização, simplificação, confirmação de viés. Então, quando você vê alguém atacando universidades, chamando professores de doutrinadores, acusando artistas de perverter a juventude, denunciando a ciência como fraude, você está vendo exatamente o padrão que Adorno identificou. Ataque ao pensamento crítico, deslegitimação de qualquer fonte de conhecimento que questione a narrativa dominante, mobilização de afetos inconscientes contra bodes expiatórios convenientes, e a arma mais poderosa desse ataque é justamente a própria indústria cultural digital, usando memes, vídeos curtos, mensagens virais, teorias conspiratórias bem embaladas. Tudo circulando em velocidade impossível de acompanhar, impossível de desmentir na mesma proporção. Mas aqui está a coisa que eu mais quero que você leve deste episódio. Adorno não era profeta do Apocalipse. Ele não achava que estava tudo perdido. Se achasse, não teria escrito, não teria ensinado, não teria passado décadas tentando formar pessoas capazes de pensamento autônomo. A aposta dele era que, apesar de tudo, apesar da máquina, apesar do sistema, ainda existe em cada um de nós uma capacidade irredutível de questionar, de duvidar, de pensar contra a corrente. Mas essa capacidade precisa ser cultivada. Ela não acontece sozinha, ela exige esforço, exige educação que vai além da semi-informação. Exige arte que vai além do entretenimento. Exige coragem de suportar a incerteza, de viver sem respostas prontas, de confrontar a complexidade do mundo real ao invés de aceitar simplificações confortáveis. Talvez o maior legado de Adorno seja esse. Ele nos ensinou que pensar é um ato de resistência, que questionar é perigoso, que se recusar a consumir passivamente é revolucionário, que cultivar a capacidade de dizer não, de duvidar, de exigir evidências, de buscar nuances, de reconhecer contradições, tudo isso é político. Não no sentido partidário estreito, mas no sentido mais profundo. É afirmar sua humanidade contra o sistema que quer te reduzir a consumidor, eleitor, perfil, dado, métrica. É por isso que estou aqui fazendo este podcast. Porque vivemos num momento onde é mais fácil do que nunca consumir conteúdo rápido, superficial, que confirma o que você já acredita. Onde é mais tentador se deixar levar pela corrente, curtir, compartilhar, passar para o próximo vídeo. Mas também vivemos num momento onde é mais necessário do que nunca parar, respirar fundo e pensar de verdade. Questionar de verdade. Aprender de verdade. E é por isso que eu escolho fazer episódios longos, densos, que exigem atenção, porque eu acredito que você é capaz disso, que você quer mais do que entretenimento descartável, que você está buscando ferramentas para entender esse mundo caótico, para não ser engolido pela onda de manipulação e desinformação. E se você chegou até aqui, se ouviu este episódio inteiro, se você chegou aqui sem pular, sem acelerar, sem se distrair com o celular, você já provou para si mesmo que é possível, que você ainda consegue se concentrar, que você ainda consegue processar ideias complexas, que você ainda tem aquela centelha de autonomia
que Adorno dizia ser irredutível. E isso não é pouca coisa. No mundo que está fazendo de tudo para fragmentar sua atenção, para te transformar num consumidor compulsivo de conteúdo rápido, conseguir manter o foco por 1 hora numa conversa densa e desafiadora é um ato de resistência. Então eu quero agradecer você por estar aqui, por ter dedicado esse tempo, por ter confiado que valia a pena mergulhar fundo nessa história de Adorno, da Escola de Frankfurt, da indústria cultural, do autoritarismo contemporâneo. Espero que você saia daqui não com respostas prontas, mas com perguntas melhores, não com certezas absolutas, mas com ferramentas para questionar, não com raiva cega de inimigos convenientes, mas com compreensão crítica dos sistemas que nos controlam. E se este episódio fez sentido para você, se você quer continuar essa jornada de questionamento e aprendizado, eu te convido a fazer algumas coisas. Primeiro, se inscreve no canal de O Estopim, aqui no YouTube. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Segundo, segue o podcast nas plataformas de áudio. Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, no Amazon Music, em todas as principais plataformas. E terceiro, compartilhe este episódio. Não porque eu preciso de visualizações, mas porque talvez você conheça alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está se afogando em fake news e teorias conspiratórias. Alguém que está confuso com a polarização extrema. Alguém que está buscando entender o que está acontecendo com o mundo. Compartilha com essa pessoa. Pode ser o estopim de uma conversa importante. E tem mais uma coisa. No próximo episódio de O Estopim, vamos continuar essa investigação das formas como o pensamento crítico é atacado e como as narrativas são manipuladas para servir às agendas políticas específicas. O episódio se chama A Bíblia Também é Deturpada, Fundamentalismo e Política. Vamos explorar como passagens bíblicas são reinterpretadas, distorcidas e usadas para justificar políticas racistas, misóginas e autoritárias. E sim, vamos falar muito sobre o Brasil, sobre como o fundamentalismo religioso se aliou ao projeto político da extrema-direita, sobre como textos sagrados são transformados em armas de propaganda, sobre como a fé é instrumentalizada para controlar, para mobilizar, para oprimir. E olha a conexão com o que falamos hoje, porque não é coincidência que o mesmo movimento político que ataca Adorno e a Escola de Frankfurt, que demoniza o pensamento crítico, que acusa universidades de doutrinação, é o mesmo que instrumentaliza a religião para fins políticos. É o mesmo padrão. Usar uma narrativa simplificadora, criar inimigos claros, mobilizar afetos inconscientes, prometer soluções fáceis, é deslegitimar qualquer forma de pensamento que questione essa narrativa. Então, se você ficou instigado com essa discussão sobre Adorno, sobre indústria cultural, sobre autoritarismo contemporâneo, você não pode perder o próximo episódio. Porque vamos continuar cavando fundo, expondo as raízes dessas manipulações, oferecendo ferramentas para que você possa pensar por si mesmo. E olha, eu sei que não é confortável, eu sei que é muito mais fácil consumir conteúdo que confirma o que você já acredita. Mas se você quer realmente entender o que está acontecendo, se você quer desenvolver pensamento crítico de verdade, você precisa estar disposto a confrontar ideias desafiadoras, a questionar até as suas próprias certezas. E é exatamente isso que vamos fazer no próximo episódio. Vamos falar da religião, de política, de como textos milenares são manipulados para servir a agendas contemporâneas. Vamos falar de fundamentalismo, de bancada evangélica, de teologia da prosperidade, de como a fé virou mercadoria e instrumento de controle político. E vamos fazer isso com o mesmo rigor, a mesma profundidade,
o mesmo compromisso com a verdade que tentamos fazer em todos os episódios de O Estopim. Porque, no final das contas, o que este podcast quer ser é exatamente aquilo que Adorno defendia. Um espaço de resistência, um lugar onde ainda é possível pensar devagar, processar ideias complexas, questionar narrativas dominantes. Um lugar que se recusa a simplificar, que se recusa a entregar respostas prontas, que se recusa a transformar conhecimento em produto descartável. Um lugar que acredita que você é capaz, e mais do que capaz, e muito mais do que o algoritmo acha que você é. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui, por ter dado esse tempo, por ter confiado, e nos vemos nos próximos episódios, onde vamos continuar essa jornada de questionamento, de aprendizado, de resistência através do pensamento crítico. Porque, como Adorno nos ensinou, pensar ainda é perigoso. E é exatamente por isso que precisamos continuar pensando. Um abraço forte e até a próxima aqui em O Estopim.